Encaminhar uma lei seria uma lei de responsabilidade educacional. Tá? E essa lei de responsabilidade educacional retiraria dos municípios assim, os gastos que são feitos com a educação, pagamento de profissionais, formação, qualificação profissional, manutenção da escola, da vinculação com a responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal, que é um caso assim que às vezes a gente não consegue, enquanto gestor, aumentar o salário dos professores, dar a formação continuada que deveria ser, né? Porque fica atrelado à questão da responsabilidade fiscal. Eu não sei de que maneira, mas eu acho que a gente tinha que, através do fórum, fazer essa manifestação para o Executivo Federal dessa questão da responsabilidade educacional. Depois eu quero fazer as considerações das propostas. Agora eu vou fazer em cima daqui da minha intervenção que eu fiz antes das políticas de qualificação profissional. Eu acho que nós precisamos tematizar isso, tema por fora, igreja, fazer a discussão das propostas de qualificação profissional. Porque, assim, nós tentamos antes nos departamentos, nos setores da EJA, na maioria das vezes a qualificação profissional ela fica separada da EJA, né? Como você mesmo estava colocando, tem uma gerência da educação profissional. E a educação profissional, ela tem que estar, do meu ponto de vista, ser discutida por dentro da EJA. Porque senão ela fica um apêndice. Mas isso já está posto no plano nacional, tá? Isso, então, assim, o fato de estar no plano, mas sem discussão, sem apropriação dos educadores e dos gestores, passa a ser só mais um penduricário, assim, então vem do programa, vai, faz, agora tem curso integrado, oficina, porque a gente precisa discutir o princípio da qualificação profissional. Então, o que eu quero trazer nesse aspecto, que se acumule, que se problematize a concepção que nós vamos defender de qualificação profissional. O que nós vamos entender por mundo do trabalho? Quando nós, educadores da EJA, gestores, quando vamos estar falando desse aspecto, o que é que nós estamos falando, mesmo no sentido de concepção de EJA, né? Então, assim, que além da gente problematizar e provocar que isso se dê dentro da EJA, que a gente faça a discussão, que isso seja elemento de nossa preocupação, do nosso estudo dentro aqui no EJA. Então, que a gente tematize a qualificação profissional. E que junto com isso venha a questão da intersetorialidade da EJA, transversalidade da EJA. Como é que se dá isso? Nós não queremos criar um mundo paralelo, certo? Então, como que a EJA se dá em relação com o ensino fundamental, com a qualificação profissional que está separada, né? Por exemplo, com a CETEC, né? O MEC que está separado da CETEC, a Secretaria de Educação Profissional. Então, como que se dá essa intersetorialidade, essa transversalidade das políticas que envolve a EJA, que envolve as pessoas, envolve a educação, que passa pela EJA. Então, seria uma provocação de discussão para nós tentarmos, enquanto educadores, fazer nesse sentido. Depois eu me inscrevo de novo para fazer as considerações das propostas. Anderson? Eu vou fazer uma apreciação da fala de Débora, né? Porque lá em Florianópolis, na Universidade Federal, agora abriu curso de especialização em educação de jovens e adultos. Teve uma demanda muito pouca de inscrições, tanto que se inscreveram poucos, foi aberto um número muito grande de vagas, mas foi aberto poucos. Porque não houve lá, dentro das vagas, não houve o centro de educação
não apoiou essa situação. Então quem apoiou, na verdade, foi o Centro de Ciências Econômicas. Então foi um curso assim, que não foi muito bem divulgado. Então eu queria reiterar a fala dela das universidades terem uma disciplina específica na formação das licenciaturas, que abra-se essa formação de especialização das universidades, porque isso garante uma qualificação do profissional da EJA e acaba também criando um perfil desse profissional. Eu acho muito importante. Da fala da Marinesa, que às vezes a gente fechar as inscrições de fala para nós fazermos análise das propostas, tá? Certo? Então, Marinesa e Alexandre. Consideração, né, São José dos Pinhais, nós temos um sistema próprio, um sistema municipal. Então, nós temos um conselho municipal que determina. Então, só para constar a questão da realidade, as professoras, elas trabalham com a criação de carga horária, são sempre as mesmas professoras, elas fazem formação todo ano. Temos verbas, alunos recebem merenda, lanche, já trabalham com tudo isso. A minha dificuldade é a questão, aí, considerando o que você falou, da qualificação profissional da minha adolescente, que vieram para ele, para aconteceu em inclusão, que eu preciso dar uma saúde, preparar ele, a questão profissional, preparar ele, muito baseada na qualificação desses alunos, são alunos, e quando se fala em colégio, se fala em colégio, mas vai estar no ensino médio, e não para alunos que estão na fase 1 da EJA. Então a qualificação nunca vem para quem está na fase 1. E a questão da inclusão também com uma dificuldade assim grande é trabalhar. Alexandre. Bom, a minha preocupação enquanto gestor, são Canoas, a minha preocupação enquanto gestor é o seguinte: ao mesmo tempo que eu vou tentar lançar uma proposta, eu vou também colocar uma questão que é um desafio. Em toda a legislação, se nós pegarmos Constituição, se nós pegarmos LDB, se nós pegarmos o parecer 11/2000, se nós pegarmos as resoluções, né, do Conselho Nacional, passa a ser e é um direito, um direito subjetivo, ou seja, todo aquele que dentro da legislação buscar a educação a qualquer momento, a qualquer hora, tem que ter esse direito assegurado e garantido. E isso me parece que não é respeitado. Eu acho que, ao mesmo tempo que não é respeitado, também não é fiscalizado. Numa reunião que nós tivemos da agenda territorial, a presidente da Undime trouxe um relato de que somente em três regionais da Undime, 64 municípios não ofereciam EJA, não ofereciam a educação de jovens. Evidentemente que nesses municípios, certamente há demanda para essa modalidade, mas eles não ofereciam, isso só em 3 regionais, sendo que nós temos, eu acho que em torno de, umas 40 regionais ali mais ou menos, né? 30 e 40 regionais. Então isso me leva a uma preocupação, no sentido de que direito é esse que está colocado na lei, que está garantido, mas que não é respeitado e ao mesmo tempo não tem nenhuma fiscalização que faça e que responsabilize realmente o poder público para que isso seja realmente respeitado. Eu coloco também um exemplo, até para fazer uma relação. Nós temos a Lei 10.639, que é a Lei da Diversidade. Por que eu trago essa relação? Porque em Canoas nós estamos estruturados da seguinte forma: tem a secretaria adjunta e as diretorias. E nós da EJA estamos dentro de uma diretoria que é a Diretoria de Educação Continuada e Diversidade. É separada do fundamental, separada do infantil. E dentro dessa secretaria, dessa diretoria de Educação Continuada e Diversidade, então nós temos a EJA, o profissionalizante, a inclusão e mais também a questão da diversidade. Então, com a Lei 10.639, e na medida em que o Ministério Público começou a fazer muita pressão, o município, não só o de Canoas, mas todos os municípios que estão sofrendo de uma certa forma visitas do Ministério Público, começaram a se preocupar em implantar ou implementar
a questão da Lei 10.639, dos PPPs das escolas, no PPP da mantenedora, né? Começaram a se preocupar em desenvolver projetos e trabalhos e etc. e tal. Eu creio que também deve haver uma fiscalização por parte do Ministério Público, no sentido de verificar se realmente a demanda do município está sendo atendida em termos de oferta na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, é um desafio assim que a gente, enquanto gestor, fica, né, apreensivo e preocupado, tá? Para ver se realmente nós estamos atendendo aquele direito. E a gente sabe que muitas vezes nós temos demandas administrativas que ignoram determinados direitos. Então tu tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio nesse sentido, mas é uma preocupação minha enquanto gestor nesse sentido. Primeiro, garantir realmente esse direito, tá? Que seja ofertado isso aí. E não só no ensino fundamental, porque quando a gente fala em município, a gente está falando em ensino fundamental. Mas nós no município de Canoas formamos cerca de 2.000 alunos no ano e eles simplesmente só tem uma escola do estado que oferece o ensino médio. E esses alunos vão para lá? Não, porque é uma escola num determinado bairro, sendo que nós temos alunos se formando em todo o município. Vão para onde? Para os cursos particulares, são alunos de bairros, sem condições sociais, de ficar pagando, né? Vão para escolas onde tem o ensino médio, o sequencial, o regular, 3 anos eles acabam evadindo imediatamente. Porque nós sabemos que a última legislação garante as 1.200 horas, ou seja, 1 ano e meio. Então, também nesse sentido, embora a LDB coloque lá o fundamental como obrigatório e o médio como progressivo, né? Eu acho que nesse sentido nós também temos que pressionar os entes federativos, no caso dos estados, para que eles também passam a ofertar ensino médio para que esses alunos possam ter o seu direito garantido até a conclusão realmente dessa modalidade. Nós vamos juntar essa ela daí nós vamos fazer dentro da proposta. Eu só queria complementar, não peguei a bola de sair um pouquinho, mas eu vou nessa linha que o Alexandre também traz, porque a gente está estruturado para estar dentro da educação básica, a EJA é um direito, a gente tem que fazer exatamente esse direito. E ali na fala das gurias, eu peguei várias vezes, eu acho que crianças que trabalhar com a política do Estado e não com a política do governo. E isso para os municípios é uma dificuldade. Eu não sei como é que é nos municípios dos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a alfabetização da oferta que a gente está tem um índice grande, eles não se comprometem. Então eu acho que tem que ter isso como direito, não porque não foi lá de tempo que não era dele, porque o tempo está sempre presente. Então essa gestão de aprendizagem a gente tem que encarar com clareza, que o financiamento tem que ser igual para todo mundo, mas a política que a gente quer fazer. Senão não tem cruzamento, discutir e isso não ser implementado. Então eu penso que a gente tem que levar muito a sério essa questão do financiamento e cobrar dos municípios o comprometimento dos vocês realmente com a educação de jovens e adultos. Porque daí diz, eu não vou tirar lá o espaço que é da criança e botar um adulto que não for tão ou que isso não pode. É o mesmo direito que tem a criança, tem o jovem e tem o adulto. Ele tem o seu tempo presente com uma outra coisa que incomoda muito. Essa questão assim, ó, o trabalhador, ele é estudante, não o contrário, o estudante ser um trabalhador, como foi colocado. Ainda está muito presente essa lógica dos nossos colegas, dos professores, que a gente fala na sala de ver isso. É uma dificuldade associar a realidade do nosso estudante para que ele se adequado a isso. Não, é o professor que tem que trazer o estudante da forma que ele quer, a escola, enfim. Eu trabalhei numa escola que era 2.000 alunos de todas as modalidades e nós começávamos mais cedo, mas tinha um corredor que tinha os projetos. E ali todo mundo ficava, sabe, os alunos que chegavam, todos os estudantes, eles tinham a oportunidade de usufruir dos projetos que eram feitos com alunos, ou estudantes, seja professores e educadores. Então, os projetos eles têm que ser pensados juntamente com o educador e educadores
educadores fazem projetos e aplicam para os educandos. Isso tem que ser uma via de duas mãos. O projeto não pode ser pensado só por educadores, tem que ser pensado por educandos, porque senão ele vai embora, ele não vai atender a necessidade dele. Então, é fundamental para os gestores terem que criar essas oportunidades onde se cabe um espaço que todo mundo contribua, que todo mundo faça Então é nesse sentido, eu acho que os gestores têm que ter mais compromisso com o financiamento e os projetos que atendam a EJA presente hoje, não, porque é uma dica. Giovanni, já nas considerações das propostas, né, Giovanni? Na verdade, meio para dar uma chegada para agora a gente poder discutir, né? A questão do concurso para professores da EJA, né? Como nós não temos hoje ainda essa formação apropriada lá na graduação específica para a EJA, eu não consegui enxergar viável, né? Em função de que eu vejo que precisa um perfil, né? E esse perfil ele vem com toda uma qualificação, com toda uma produção, né? O que não pode acontecer, eu acho que é a briga de todo gestor que é um militante EJA, sobrou vaga de noite. Ou então não pode trabalhar de dia, dá aula de noite. Que nem fazia com um aluno que não mora de dia, dá aula de noite. Então, isso é algo inviável. O que eu vejo esse apontamento para a questão desse perfil, desse perfil do professor. Isso não é garantia de que vai ter um professor do perfil. Ao contrário, até porque concurso é concurso, né? Eu posso passar e daqui a pouco eu não ser, né? É dessa proposta, né? Então, nós podemos... Daniel, vamos fazer o seguinte, já vamos fazer a discussão desta proposta de concurso público, fechar, se nós em concurso específico. Começa incomodando. Se nós vamos encaminhar enquanto proposta, como vai ser, quem vai fazer, como é a proposição, tá? Já vamos ficar nessa proposta agora para fazer a redação, tá? Então a proposta é reivindicar junto aos sistemas, a prefeitura, o Estado, a criação de lotações específicas na EJA. Se tiver a lotação específica na EJA, vai fazer concurso. Daí o concurso vai ser professor de geografia e de matemática, daí ele vai ter condições de passar por formação sem vai se abrir a vaga para EJA específica. As pessoas vão ser... Tu está falando não ter concurso específico, mas porque a gente fala concurso específico, as pessoas vão falar assim, mas não existe formação específica. Ou se existe especialização, mas restringe muito. Talvez a garantia um professor que vai trabalhar com ele não seja um professor não tratado sem vínculo seletivo. Não, porque todo mundo um dia começa, gente. É difícil isso. Eu acho que tem que ter a vaga para eles. Assim, a escola tal, tem tantas vagas para eles. Eu quero fazer uma consideração. Porque, como a realidade que a gente tem visto nos concursos públicos, que são provas, né? São provas. As provas não têm garantido nem no ensino fundamental e nem na EJA. A experiência tem mostrado que professores concursados de EJA, que são concursados de EJA, têm um perfil. É essa a questão. Não se defenda. Também se gostaria de ter professores com cargo específico na EJA, mas só o concurso não garante. Nós temos que pensar uma outra questão. Talvez, se a gente pensar assim, com uma política de lotação,